Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar a querida doutora Rosângela Robledo. Ela é empresária, formada em estética, cosmética e terapeuta ortomolecular, com quase 300 mil seguidores nas redes sociais e mais de 20 mil alunas. Qual o segredo do seu sucesso? Amar o que faz. Ai, que bom! Amar o que faz, se dedicar muito e não parar. Não parar de buscar novidade, não parar de querer ajudar pessoas, transformar esse universo das pessoas, que a estética tem esse poder, né? De levar a autoestima, melhorar o que já é bom. Então acho que isso fez com que eu conquistasse aí esse lugar, que é um lugar sonhado para mim e que hoje eu sou bastante realizada. A indústria da beleza só cresce no Brasil e no mundo. As pessoas querem mágica para a eterna juventude. Qual a sua opinião sobre os procedimentos estéticos de rejuvenescimento? Então, eu parto do princípio da saúde. Eu falo que a estética e a saúde, elas andam juntas e precisa ser assim. Muitas das pacientes que chegam na clínica buscando os procedimentos mágicos, né, que não existem, na verdade, eu sou muito transparente, eu sou muito realista, eu falo sempre que a base é a saúde. Precisa olhar para a saúde mental, os pilares principais. E a estética é a cereja do bolo, aquilo que vem para deixar assim o uau, né? Melhorar aquilo que já está ótimo, aquilo que já está bom. É assim que a gente faz lá na clínica, numa equipe multidisciplinar. Então a gente olha para os principais pilares, alimentação, saúde, e aí a gente fala de estética. O que é melasma? Antes de procurar um especialista, a pessoa pode tentar fazer algo em casa? Qual o momento de pedir ajuda? Melasma são aquelas manchas acastanhadas que normalmente se dá na região facial de homens e mulheres e não respeita nem fototipo, né? Então, desde uma pessoa mais clarinha a uma pessoa um pouco mais morena, homens, mulheres, a partir dos 20 anos a gente já tem bastante incidência. Eu acredito que em casa pode piorar. Por quê? A principal ação do melanócito, que é a célula que produz a melanina, e essa melanina, essa proteína é depositada na superfície da pele como sendo um protetor solar natural. Se você não sabe manipular, se você não sabe, de fato, dar carinho para o melanócito, eu falo que o melanócito ele é bastante sensível. Então, ele não aceita muita coisa. E se você dá um estímulo errado, pode piorar. E aí é o que acontece muito no consultório, as pacientes chegam falando, eu tinha uma manchinha pequenininha, fiz um procedimento, piorou. Piorou porque você sofreu do efeito rebote. Então a célula de melanócito entendeu que precisava proteger mais depois daquela manipulação, depois daquele estímulo errado. Então veja, profissional para tratar de melasma já são poucos que entendem muito bem do assunto. E ainda fazer em casa é bastante perigoso, não sugiro. Perfeito. E quais são os principais inimigos do melasma? Os principais inimigos, eu acho que tem um pilar aí, né? A maior parte das pessoas acham que é o sol, que são os hormônios, mas concorda que se fosse o sol, a gente se absteria do sol e tava tudo reduzido. Ou então no Canadá, eu não teria alunas no Canadá tratando melasma e sendo um sucesso lá, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitos desafios. Por quê? Porque o entendimento, a compreensão precisa partir de dentro. Então, o principal inimigo do melasma é fatores de aquecimento. Todos os fatores de aquecimento, e não só os intrínsecos, o sol, né, essa incidência do calor, de vapor de panela, vapor do carro, secador de cabelo, não. Isso a gente consegue consertar com comportamento. Mas o aquecimento metabólico, que vem de um processo inflamatório sistêmico, por isso que a gente começou falando sobre saúde. Então eu preciso olhar para esse intestino, eu preciso olhar para essa situação emocional, como que estão os níveis de cortisol, por exemplo, né? Então, eu falo que nós somos um sistema, tudo se conecta e a gente precisa olhar para isso. Então o principal inimigo do melasma, além de ser o aquecimento, é a falta de conhecimento. E laser, fazer laser? Então o laser, ele depende do laser, né? Mas se ele estiver oferecendo para essa pele aquecimento, porque a maioria deles é ablativo, trabalha na derme, né? Então pode piorar, pode sofrer com efeito rebote. O que maus hábitos pioram o melasma? Alimentação gordurosa, falta de cuidado e higiene, problemas hormonais e até emocionais também podem ser determinantes para uma pele ser ou não ser saudável? Sim, sem dúvida. É um sistema, tudo se conecta.
Mas a alimentação, a nutrição, na verdade, eu acredito que é um dos pilares também. Porque se eu faço ingestão, por exemplo, de alimentos riquíssimos em beta-carotenos, como os da família do vermelho, laranja, eu estimulo a minha produção de melanina. Então, a pessoa que tem, né, já essa disfunção do melasma, ela já tem essa superestimulação. Então, ela deve evitar, não deixar de comer, obviamente, porque nós precisamos de todos os alimentos e eu também não sou a expert da nutrição, da endocrinologia, mas eu sempre sugiro para as minhas alunas, para as minhas pacientes, converse com o seu profissional de nutrição, diga para ele que alimentos que contêm beta-caroteno precisa ser numa quantidade um pouco menos importante. Então, beterraba, cenoura, essa família dos coloridos precisa ser evitada, porque senão eu estimulo a minha produção de melanina. Tanto que quando eu quero bronze, né, eu faço um suquinho de cenoura com beterraba, vou pro sol, melhoro o meu bronze, ou seja, eu estimulo a minha produção de melanina, a coloração da minha pele. Logo, eu aumento a hiperpigmentação. Se eu já tenho uma área que é hiperpigmentada, eu posso piorar. Eu adoro uma sol, adoro um beterraba, adoro uma cenoura. O que é pigmentação pós-inflamatória? É a mesma coisa que o melasma? São características diferentes, são pigmentos, é uma proteína, também foi, né, depositado ali por causa de uma defesa, mas tem características diferentes. Elas são mais transitórias. Então, por exemplo, eu tenho uma acne e meu fototipo é alto, eu sou morena. Então, essa acne, se não for bem extraída, se não for bem tratada, pode gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória naquele local. É como se fosse um guarda-chuvinha de proteção que o melanócito tem depositado de melanina ali. Então, isso é transitório. Pode acontecer de, com o tempo, sem tratamento, sem precisar usar nenhum tipo de clareadores, que isso desapareça ou não. Já o melasma precisa de ativos específicos para clarear. Qual o protocolo de tratamento? Então, eu não costumo falar de protocolo e nem de métodos, eu falo de conceito, porque a gente tem que avaliar o ser humano como único. É um ser humano, é individual, é algo que realmente a gente precisa se atentar para o meio de vida dele, como que ele vive, né? Se ele pratica exercício físico, como que é esse metabolismo, como que são essas emoções, o dia a dia dele. Ele trabalha no escritório com ar-condicionado ou trabalha na rua como um vendedor externo? Tudo isso precisa ser avaliado. Aí sim, eu monto um plano de tratamento aonde vai encaixar na rotina desse cliente de forma que seja efetivo e que a gente tenha resultados bem bacanas. Que legal. Imagino que para o tratamento da pele não exista fórmula de bolo. Cada tratamento é cada pele é uma, cada pessoa é única. Qual a abordagem para um tratamento personalidade? Como que se dá a anamnese? Então, a gente começa observando a rotina desse cliente. Onde que ele mora, principalmente, porque tem regiões, né, aqui no Brasil que são mais quentes, como o Nordeste. Então, onde que essa pessoa mora? Eu faço consultas online, faço consultas presenciais, então é importantíssimo olhar para essa região. Olhando para a região, eu preciso entender a rotina dele. Vai ao banheiro todos os dias? Como são as fezes? Né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, meu intestino é ok. E tem uma permeabilidade intestinal ali, escondida uma desbiose, não sabe. Porque não é só ir ao banheiro, é a qualidade dessas fezes. Ingestão de água. Qual a água que você tem ingerido? É uma água com metais pesados? É uma água alcalina ou não? Precisa ser, porque a água alcalina é que vai trazer toda essa alcalinidade para o meu terreno biológico, né? Desfazendo esse processo de acidez por causa da alimentação, por causa da poluição, essa série de coisas. Então eu preciso entender o universo desse paciente. E é na consulta de avaliação que a gente faz uma série de perguntas e a gente tem também um trabalho que é multidisciplinar. Então esse paciente, dependendo do que ele me apresenta e do histórico que ele tem, inclusive de histórico médico, eu peço para que passe com uma nutróloga, com uma nutricionista, para que ela sim faça essa avaliação mais minuciosa de exames, que não é minha praia, eu não trabalho com patologia, eu trabalho com estética, então a estética trabalha com o que já está ok. Se a gente percebe que precisa trazer essa homeostase, essa harmonia, a gente passa para o profissional e depois a gente faz um trabalho em conjunto, montando um programa de tratamento efetivo. O melasma é uma doença? Existe realmente uma cura definitiva? Não. A Anvisa preconiza mancha como uma doença, mas eu acredito que melasma é uma disfunção estética, porque a doença, assim, claro, ocasiona dor emocional, né? Esse é o pior do melasma. O melasma não vai te levar a óbito, então não é uma doença. O que acontece é que ele mata
o estado emocional. Então eu recebo pacientes na minha clínica que não gostam de se olhar no espelho, que deixam de ir a lugares, então mexe muito com a vida social. Pessoas que para sair e para algum lugar tem que passar maquiagem e gostariam muito de se ver livre disso, né? Se sentem escravas do protetor solar, por exemplo, e tudo isso devido à falta de conhecimento, ao acompanhamento de um profissional que sabe tratar isso, né? Então o estado emocional fica muito abalado. Eu já recebi, Fernanda, na minha clínica, o marido que levou a esposa e que ela tinha acabado de pegar a gilete e raspar as manchas. Você vê como que o estado emocional... E ela estava tomando psicotrópicos, fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Por quê? Ela não ia ao shopping, ela não ia ao mercado, ela não ia. Porque na última reunião de família, uma das cunhadas falou para ela: o que é isso no seu rosto? Você não se cuida, você tá suja. Essa é a impressão que tem. Então, o estado emocional desse paciente, quando chega na clínica pra gente, porque já tentou de tudo, né, e nada deu jeito, é realmente assim, a gente olhar para esse estado emocional, entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para mudar. Então eu falo que o profissional da estética hoje, que é especialista no tratamento de melasma, ele precisa estar preparado emocionalmente e assim, com uma gama de conhecimento muito grande para também lidar com o estado emocional desse paciente. Porque tratar o melasma, eu falo que clarear manchas é muito fácil. É muito fácil. Você faz um peeling queratolítico ali, inflama a pele, que não deveria, não é o melhor recurso, mas a pele vai descamar inteira, você troca aquela pele e depois de 15 dias a mancha está ali de volta e pode acontecer de estar muito pior. Então clarear manchas é fácil, difícil é a gente manter a pele clara, porque o melasma vai estar ali. A gente não tem nem paper científico hoje que traz pra gente que existe a cura, né? Que existe algo definitivo, mas é possível clarear as manchas, manter as manchas claras, com comportamento, com disciplina, com entendimento, com o treinamento desse cliente acerca do que ele tem. É como, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Vou fazer uma analogia, ela sabe que o principal inimigo dela é o quê? Glicose, açúcar. Então não adianta ela ir numa festa de aniversário e querer comer todo o brigadeiro da festa. Ela não pode, é igual quem tem melasma. Se ela conhece quais são os principais inimigos, ela se abstém, clareia a mancha, mantém a mancha clara. E o sol? O que você fala do sol para o melasma? O sol é assim, como não só para o melasma, para a vida. Tem o horário certo de tomar e a quantidade correta. Isso não vai fazer mal nenhum. Precisa fazer de forma correta. E para isso precisa conhecer, precisa ser muito bem orientado. Mas a gente não pode se abster de nada na vida da gente. Você não pode deixar de ir à praia porque você tem melasma. Você não pode deixar de viver porque você tem... Precisa fazer tudo isso com equilíbrio, com conhecimento e sendo acompanhado, usando os produtos certos, o protetor solar adequado, sabendo o horário, né? Tendo recursos e estratégias. Por exemplo, entrou na água do mar, quando sair, precisa tomar um banho de água mineral, reaplicar o protetor solar, tomar muita água. Se for tomar alguma coisa alcoólica, já tem um ambiente muito aquecido ali, lembra? Aquecimento é um dos principais inimigos. Então eu tomo alguma bebida com álcool, alguma coisa que seja, mas eu preciso intercalar com água. Água gelada, eu preciso manter o meu metabolismo sem aquecimento, sempre na temperatura corpórea natural, porque senão eu posso ter efeito rebote. A autoestima de quem sofre com melasma e outros problemas na pele, sobretudo no rosto, é muito baixa. Como incentivar e acolher essa pessoa durante o tratamento para que ela acredite, não desanime, não desista e coopere com o processo de cura? Dizendo para ela que é possível, né? Ensinando ela sobre o que ela tem, sobre a disfunção estética, mostrando para ela o que ela pode, o que ela deve evitar e proporcionando para ela um ambiente onde de fato você já conseguiu resultados através de testes, que não é com ela que não vai dar certo. O tratamento de melasma que eu proponho nesse conceito, ele só não dá certo em 2 ocasiões. Se a pessoa não fizer o que ela precisa fazer, que é a parte dela que não vai melhorar só o melasma, ou se ela desistir do tratamento. Por quê? Porque é um tratamento de lifestyle, é um estilo de vida. Não é uma coisa que você vai lá, faz, usa um produto e esquece. Não é assim. Como tudo na vida. Você faz a unha, você tem que refazer, você tem que manter a unha pronta. Você faz o cabelo, você tem que ir lá e tem que refazer. Tudo. O que acontece muito é que o profissional que atende esse cliente cria expectativas de solução efetiva para sempre, sem que ele tenha as responsabilidades diárias. E isso não é verdade, não existe. O comportamento, a falta de realmente colocar em prática o que precisa ser feito, pode sim
voltar para trás o resultado que a gente conquistou. E pior, devido a estímulos, a gente está falando de células vivas, todo estímulo que a gente oferece, ela vai responder. E ela pode responder positiva ou negativamente. Então é melhor não estimular do que estimular e não fazer direito, e não fazer consequência. Qual mensagem que você quer deixar para quem nos assiste, doutora? Autoestima, eu acho que primeiro é você se olhar e gostar do que você vê. Fazer as pazes com você. Gostar da sua criança, entender que nós somos duais, existe o bem e o mal dentro da gente e que a gente tem que alimentar aquilo que a gente quer que cresça, né? Então isso para tudo na vida. Eu acredito que mesmo quando a gente tem uma disfunção estética, a gente não está tão feliz assim, né? Tem uma acne, está acima do peso, tem vergonha de colocar um biquíni no verão por causa da estria, celulite, ou mesmo um melasma. O negócio é você entender por que aquilo aconteceu com você, passar pelo esse processo da aceitação e agora sim buscar uma ajuda especializada para você gostar de você, independente de que você solucione 100%, né, isso que te causa tristeza, você precisa entender que essa é você e não poderia acontecer de forma diferente, porque você é especial e tudo que você precisa já está aí, está dentro de você do jeitinho que você é o seu DNA, é a sua essência, isso é o mais importante que qualquer outra coisa que as pessoas olhem e possam ver. Você com você é o que há de mais poderoso. Bom, obrigada. Obrigada, prazer.